Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Psicologia Hoje. Imagine sentir uma sensação de medo, apreensão, desespero, pânico. O seu corpo está acelerado, seu coração bate rapidamente e descontroladamente. Você sente que vai morrer. Sente uma sensação de irrealidade. Essas são algumas sensações que as pessoas com o transtorno do pânico sentem. Bom, hoje eu vou falar sobre transtorno do pânico. Um transtorno que eu já tive algumas crises ao menos, e confesso para vocês que não foi nada bom. O que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um transtorno onde a pessoa sente, sem prévio aviso, diversas sensações ruins no seu corpo e na sua mente, que são causadas pela ansiedade. Ou seja, a ansiedade é que faz que aconteçam todos esses sintomas. A pessoa com transtorno do pânico muitas vezes fica com medo de quando vai acontecer a sua próxima crise ou próximo ataque. É bem comum que as pessoas com transtorno do pânico, depois de certo tempo, fiquem com medo de sair de casa ou de ir para outros locais, temendo que aconteça um ataque. O meu primeiro ataque de pânico aconteceu na altura quando eu tinha uns 15 anos, e eu lembro que nesse dia eu fui dormir. No dia seguinte, acordei com uma estranha dor nas costas, próxima aos pulmões, né? E eu não dei muita atenção porque achei que poderia ser algum tipo de problema muscular, contratura, algum outro problema do tipo. Então, eu comecei a fazer minhas atividades do dia normalmente, mas eu senti uma sensação de que havia algo errado. Porém, novamente eu não dei muita atenção. Naquele dia, eu fui fazer uma atividade religiosa e quando eu retornei para casa, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu senti que algo estava errado, que as coisas não pareciam reais, ou que não fazia sentido o fato de simplesmente do que estava acontecendo, de eu estar ali, por exemplo. Depois disso, eu comecei a ficar preocupado porque aquela dor retornou. Então, eu subi para o segundo andar de casa e tentei fazer alguma atividade para me distrair, mas as sensações começaram a ficar bem estranhas realmente. Isso aconteceu depois que eu comecei a tomar um café, né? Comecei a comer alguns alimentos, e aí eu senti que eu não estava conseguindo respirar. Ou seja, eu tive essa sensação de que tinha alguma coisa errada com a minha respiração, que estava muito lenta ou que eu não conseguia puxar o ar. Daí foi quando começou tudo, porque aí eu comecei a me sentir mal. Daí na altura ali, eu até pedi pro pessoal me levar em algum hospital, né? O pessoal que estava em casa. E realmente foi bem perturbador isso. Felizmente, naquele mesmo dia eu acabou não sendo necessário, né, de eu estar indo em um hospital. Mas realmente foi bem perturbador, e eu lembro que eu consegui me sentir um pouco melhor depois de ter tomado um chá. Daí, a partir daquele dia, as coisas começaram a ficar bem tensas em relação aos meus pensamentos, porque eu comecei a achar que tudo que eu estava sentindo era causado por algum problema de saúde física, né, algo fisiológico. Então, passado algum tempo, eu logo comecei a achar que tinha algo no coração.
porque além da falta de ar, eu não tinha relatado a vocês, mas doía minhas costas, senti uma dor aguda no peito, achei que estava infartando, né, que estava prestes a morrer, e foram basicamente esses sintomas, né, foi a falta de ar, uma dor no peito, nas costas, uma sensação de que o que estava acontecendo era irreal, que não fazia sentido. E basicamente, pelo que eu lembro, foi isso. Não chegou a acontecer mais nada de muito incomum. Talvez as minhas mãos também ficaram frias, que é um dos outros sintomas do transtorno do pânico. É interessante mencionar também que muitas pessoas hoje em dia chamam o transtorno do pânico de síndrome do pânico. Eu acredito que não só eu, mas também outras pessoas, tanto profissionais da saúde quanto exploradores do assunto, a gente acha incorreto a gente chamar isso de síndrome do pânico, como algumas pessoas costumam mencionar. Por quê? Porque a síndrome que nós temos na fisiologia, na saúde, ela é um problema que a pessoa tem que aparece em exames, em testes laboratoriais. Então, no caso do transtorno do pânico, geralmente ele a definição de transtorno do pânico no manual de estatística de doenças mentais, que agora eu não me recordo a sigla em português, mas é o DSM. Nesse manual, o transtorno do pânico está definido realmente como um transtorno. Então, não existe nenhum tipo de exame que a pessoa possa fazer que comprove que é uma doença física, sendo um transtorno, né? Porque um transtorno, no caso, remete diretamente a um problema psicológico, psiquiátrico, né? Ou neurovegetativo, como alguns chamam, né? Uma parte que é realmente mental, neurológica. E a síndrome, no caso, a síndrome é um tipo de problema onde a pessoa faz ali um exame, um eletrocardiograma, por exemplo, do coração, e aparece aquele defeito, né, aquela anomalia. Já no transtorno de pânico, geralmente não é assim que acontece, é uma doença psiquiátrica. Embora, em alguns casos, o transtorno do pânico, a pessoa ela pode sentir esses sintomas, mas pode ser por algum outro problema de saúde. Nesse caso, pode ser causado por algo fisiológico, como por exemplo, como um médico daqui da minha cidade comentou em uma palestra, né? Pode ser até algum problema na suprarrenal, né? São glândulas, né? Que secretam adrenalina, ficam perto dos nossos rins, né? Até onde me recordo são glândulas, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas, enfim, né? São partes do nosso corpo que liberam aí adrenalina no nosso sangue para a gente se preparar para um perigo, para fugir, fazer atividade física, correr, enfim. Então, nesse caso, se a pessoa tiver algum problema na suprarrenal, existe a possibilidade da pessoa sentir esses sintomas, né? De acordo com informações médicas, né? Algumas pessoas aí podem acabar tendo esses sintomas. Bom, o transtorno do pânico, muitas vezes, ele acaba evoluindo, né, dependendo dos casos, para transtornos um pouco mais piores, né, mais avançados, né, se o problema não for tratado, o transtorno. Como eu tinha comentado, né, existe uma condição onde a pessoa ela fica com medo de sair, porque ela acha que vai ter um ataque de pânico, que vai desmaiar, que vai passar mal na frente de outras pessoas. E aí isso caracteriza o que a gente chama de agorafobia, que seria o medo de sair, né, de locais abertos, né, de pessoas aí na rua, de passar mal no meio da rua. A pessoa realmente tem medo, né, de lugares onde elas vão ficar expostas, né, a algum tipo de visão de outras pessoas e tem medo que elas acabem vendo nessa pessoa, esse paciente aí passando mal. O tratamento do transtorno do pânico geralmente
envolve psicoterapia, medicamentos, né? Antidepressivos, ansiolíticos, né? Como o clonazepam ou Rivotril, geralmente é bem empregado, né? Eu particularmente quando eu tinha o transtorno do pânico, por um certo período de tempo eu já usei o Rivotril. Já usei também um antidepressivo chamado escitalopram, né, que acredito que em relação à crise de pânico foi bem efetivo. Hoje em dia eu até sinto às vezes algumas coisas, mas eu não dou tanta importância quanto antes, né? E o meu caminho para melhorar do transtorno do pânico foi passar por diversos médicos, né? Infelizmente eu tive que procurar bastante ajuda médica, porque o meu caso era bem complicado, né? Porque eu tinha muitas ideias e muitos pensamentos a respeito do que estava acontecendo comigo e eu não sabia, né, o que estava acontecendo. Inclusive, em outros vídeos eu vou trazer aqui para vocês relatos pessoais meus, né, mais histórias minhas, também histórias de convidados, como eu tinha mencionado para vocês. E basicamente esse era o vídeo de hoje. Peço desculpas por não ter feito um vídeo mais cedo, né, no sábado, porque geralmente eu posto no sábado, mas como eu tenho aulas, né, e estou no final de um semestre aí da faculdade, fica bem complicado. Mas basicamente o vídeo que eu tinha para passar para vocês era esse, hoje, né, o nosso vídeo de hoje. De repente, mais pro lado do final do dia, eu posso estar disponibilizando aí mais um vídeo para vocês. Agradeço pela visualização, perdão, agradeço pela visualização. Se vocês quiserem, podem se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. Deixem aí o seu like e ativem o sininho das notificações, porque sempre vai ter aí vídeo novo para vocês. Então é isso aí, até mais.